Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? João Pedro Capobres aqui na área, passando para falar hoje aqui, galera, com vocês, um dos assuntos que eu acho mais interessantes e fascinantes na fisiologia endócrina masculina. Eu vou falar sobre a síndrome MOSH. E MOSH é uma sigla em inglês que, traduzindo para o português, significa o hipogonadismo masculino secundário à obesidade. E o que seria o hipogonadismo? É quando a função gonadal masculina está alterada e gera uma deficiência androgênica, ou seja, o testículo do homem ele não produz testosterona de maneira adequada. Isso pode estar gerando diversos sintomas nele, pode estar gerando então um aumento da predisposição do ganho de gordura, de sobrepeso, obesidade, pode estar gerando também uma sarcopenia, perda de massa muscular, pode estar gerando também uma baixa densidade mineral óssea, um enfraquecimento dos ossos dessa pessoa, disfunção erétil, perda da libido, ginecomastia, entre tantos outros sintomas que esse indivíduo pode estar desenvolvendo da baixa da testosterona. Mas Capobres, o que acontece em especial no indivíduo que ele é obeso? Essa pessoa ela já tem uma predisposição a ter outras alterações metabólicas no organismo dela. E uma delas aqui vai ser muito importante para a gente, galera, que vai ser um aumento à resistência periférica à insulina, que pode estar gerando depois, estar relacionada diretamente com o desenvolvimento da diabetes. Mas aqui, esse aumento da resistência periférica à insulina vai ser importante porque ele vai estar causando uma queda nos níveis do SHBG circulantes. Para quem não viu o meu vídeo anterior, vê lá depois, porque nele eu explico sobre o SHBG, na ação da testosterona. Mas então, voltando aqui, essa baixa do SHBG vai estar gerando um aumento da testosterona livre circulante. E você pensa, poxa, ótimo, mais testosterona livre, ela vai exercer ainda mais a sua ação nos receptores androgênicos. Mas galera, não é assim que acontece. Pois a pessoa que tem obesidade, sobrepeso, ela tem muito tecido adiposo. E nesse tecido adiposo ela vai ter muito a expressão da enzima aromatase, que vai estar convertendo toda essa testosterona total em estradiol principalmente e também em estrona. E esse estradiol alto, ele vai estar justamente fazendo aquela mesma sinalização de feedback negativo que eu expliquei para vocês. Ele vai sinalizar lá para o hipotálamo, que vai cortar a produção do GnRH. Com isso, a hipófise corta também a produção do LH e do FSH. E com isso, o testículo não tem estímulos para estar produzindo a testosterona. E com isso, ocorre então a atrofia testicular, justamente o hipogonadismo associado secundário desenvolvido pela obesidade. Existem também outras hipóteses, essa que eu falei para vocês agora aqui é a principal delas, mas existe também uma outra hipótese também que está relacionada à síndrome de MOSH, que é que esse indivíduo obeso, por ele ter uma dieta hiperglicemiante, uma dieta hipercalórica, ocorre uma disfunção na parede intestinal, do lumen intestinal dessa pessoa, e com isso facilita a passagem de endotoxinas metabólicas e bactérias para a circulação. E acontece que a testosterona ela teria uma ação imunossupressora, então seria desenvolvido uma reorganização do sistema reprodutor masculino para abaixar a produção da testosterona, visto o combate imunológico contra essas endotoxinas e bactérias intestinais. Muito interessante também, mas isso também está sendo muito estudado. Essa teoria que eu falei para vocês do estradiol, ela é muito mais prevalente. O que teria então como consequência no nosso organismo dessa síndrome MOSH, uma pessoa que é obesa? Pessoal, primeiro de tudo que essa baixa da testosterona, como principal consequência, além de todos esses sintomas que eu falei para vocês no início do vídeo, vai estar também gerando um aumento justamente dessa pessoa do tecido gorduroso dela, ou seja, a baixa testosterona vai fazer com que ela ganhe de maneira mais fácil cada vez mais gordura, gerando um acúmulo tanto de tecido adiposo, mas também de gordura visceral, que é muito mais perigoso também para essa pessoa. Uma outra consequência são dos aumentos do estradiol, porque o aumento do estradiol ele também é hiperglicemiante,
ou seja, vai piorar ainda mais a resistência periférica dessa insulina, porque quanto mais glicemia, pior, aumenta o estímulo da insulina, e assim como essa pessoa já tem a resistência periférica à insulina, piora ainda mais essa resistência periférica à insulina que ela já tem. E o estradiol também, ele estimula a liberação da renina, lá do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Galera, se eu for explicar isso para vocês, vai ficar muito longo o vídeo. Mas aqui, só para encurtar, com esse aumento da liberação da renina, justamente vai ter um aumento da pressão arterial, podendo desenvolver então hipertensão nessa pessoa, e também ocorre um aumento da retenção de sódio nessa pessoa, ou seja, só aumenta cada vez mais as disfunções endócrinas e metabólicas que essa pessoa já tem, vira uma verdadeira bola de neve, a síndrome MOSH. E a síndrome MOSH, ela tem outras fases, porque essa aqui seria a fase mais aguda do paciente que tem a síndrome MOSH, mas ela pode perdurar por muitos anos. E a longo prazo, o que acontece? Essa pessoa, ela precisa ter o estímulo androgênico no corpo dela. Então, o nosso organismo, ele sinaliza com a baixa da testosterona para a produção de outros hormônios androgênicos que nosso corpo produz lá na suprarrenal. Então, a baixa da testosterona estimula justamente o hipotálamo a estar liberando de maneira maior o CRH. A hipófise, então, reage aumentando a liberação do ACTH, e lá na suprarrenal ocorre o estímulo liberando cada vez mais cortisol e os hormônios androgênicos da suprarrenal, que vai ser principalmente a androstenediona e o DHEA. Aqui, galera, aqui foi o que eu falei para vocês, a bola de neve, porque essa androstenediona, que é um precursor da testosterona no nosso corpo, ela também vai ser metabolizada lá pela enzima aromatase no tecido periférico e vai ser convertida em outro hormônio, que seria a estrona, que também é da mesma família do estradiol. E com isso, o que vai estar acontecendo também? Esse aumento do cortisol, qual que vai ser o malefício dele no corpo? Vai ser justamente que ele vai piorar a resistência periférica à insulina, gerando justamente aquela bola de neve absurda que eu falei para vocês, pessoal. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre tratamento, porque um dos erros que acontece no tratamento da síndrome MOSH, principalmente na fase aguda, é que como a pessoa chega no consultório com testosterona muito baixa, às vezes ela faz uma reposição exógena de testosterona. Só que essa reposição exógena de testosterona, ela vai ser toda convertida na gordura periférica, da aromatase e em estradiol, e vai piorar cada vez mais também o quadro clínico desse paciente. Por isso que o tratamento de base da síndrome MOSH consiste justamente na mudança de hábitos de vida. Óbvio que algumas alterações hormonais têm que ser tratadas também, mas quando essa pessoa ela adota uma mudança de estilo de vida, perdendo esse peso, adequando a dieta dela, deixando de fazer uma dieta tão hipercalórica, tão hiperglicêmica, e também com atividade física, principalmente o exercício de resistência, a musculação tão importante aqui, para estar estimulando o aumento da produção da testosterona dessa pessoa, e justamente também perdendo essa gordura que converte toda essa testosterona em estradiol. Então isso é muito importante para essa pessoa, o treinamento resistido, a musculação, qualquer exercício físico que ela possa fazer para estar perdendo peso e ter uma dieta adequada aqui para ela. Beleza, pessoal? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenha acrescentado valor para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição sempre de vocês. Meu Instagram é o _capobs. Me sigam lá e também espero que tá trazendo ainda mais conteúdo bacana para vocês. Forte abraço a todos.